ANBcast, o seu podcast de negócios e conexões. Bem-vindos de volta a mais um podcast da ANB, Associação de Negócios do Brasil, mais conhecido como ANBcast. E hoje eu tenho aqui, em minha companhia, para falar de um assunto que eu particularmente amo, que é o mercado imobiliário, Felipe Ferretti, que é sócio proprietário da Maneco Imóveis, uma imobiliária que está há 48 anos aberta aqui em nossa região. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na sua presença. Ah, que bom. E olha só, o Felipe, que é proprietário da Maneco, é um dos nossos patrocinadores também, porque sem os parceiros a gente não conseguiria estar aqui. Então, obrigada por isso também. Que isso, é um prazer patrocinar esse podcast de altíssima qualidade. Então, vamos começar. Me conta um pouquinho da sua trajetória dentro da Maneco. Olha, é bem interessante. Eu costumo dizer que meus pais praticamente obrigaram, né? Eu falo que isso é um crime que não prescreve, que é a exploração infantil. Que ele colocou a gente muito cedo, eu e meu irmão, para trabalhar na imobiliária. Era algo que meu pai entendia que era muito importante para formar nosso caráter e tudo. Então, com 12 anos, ele falou, olha, quando vocês fizerem 12 anos, vocês vão começar a frequentar a rotina, o espaço da imobiliária. E ele acabou sendo até estratégico, porque ele comprou uma bicicleta nova pra gente e a gente entregava o quê? Os boletos. Ele falou, vocês precisam aprender as ruas aqui da região. Então foi esse o nosso início dessa jornada dentro do mercado imobiliário. Lógico, ainda criança, tinha limitações, mas a gente fazia mais esses serviços de banco. Na época que nós tínhamos que fazer depósito de cheque. Que ninguém nem sabe o que é cheque hoje em dia, né? Instinto. Poxa, a gente ia para o centro da cidade, ia lá nos bancos, fazia aqueles depósitos, enfim, depois grampeava nas pastas. Então, a gente fazia de tudo. Limpava o vidro, varria, trocava galão. Então, era o que a gente fazia dentro da imobiliária e ia aprendendo. Então, esse foi a estratégia do meu pai no início. Falou, olha, vocês, não sei o que vocês vão querer ser da vida, mas que vocês vão ter que já fazer alguma coisa desde cedo, vocês vão ter que fazer. E aí você buscou, o Felipe é advogado, também fez direito, e você buscou essa carreira pensando em algo direcionado ao imobiliário ou não? Então, na verdade, o meu pai sempre martelou na minha cabeça, né? A Maneco Imóveis, ela nasceu numa região mais simples de Santos, que eu gosto de dizer que é o interior de Santos, a zona noroeste. E lá nós temos vários loteamentos irregulares. E como meu pai sempre foi um vendedor, lobo solitário, né? Muito bom, por sinal, ele sempre questionava essa questão da documentação da maioria dos imóveis naquela região. E ele sempre falava, pô, algum de vocês, né, tanto eu e meu irmão, vocês têm que fazer direito, porque vocês vão ajudar a resolver esses problemas aqui. Mas eu saí do ensino médio e não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu fiquei assim num limbo de 2 anos, fiz cursinho, fiquei estudando, até que finalmente eu entendi que fazia muito sentido eu fazer direito e me formei e atuo no mercado imobiliário e, sem dúvida, isso ajuda bastante lá na imobiliária. Com certeza. Eu falo que todo mundo deveria fazer a faculdade de Direito para conhecimento próprio, né? Porque quando a gente passa por esse curso, a gente descobre coisas que a gente nunca imaginou na vida. Sim, com certeza. E é muito útil ao longo da nossa vida também, né? Total. Mas dentro da Maneco você tem um nicho queridinho, preferido, que é a locação. Sim, eu diria que o meu nicho queridinho, né? É uma operação que é muito comum as imobiliárias assim tratarem com muito desdém. É o famoso patinho feio no mercado imobiliário, a locação. É natural que a operação que dá mais lucratividade são as vendas. No entanto, a locação constrói aquele equity silencioso, que gera algo que todo mundo quer ter, né? Um negócio que gera recorrência, previsibilidade. Então, eu, desde cedo, quando assumi a administração, que na época era bem pequenininha, meu pai começou a trabalhar de forma muito amadora, eu passei a ter um olhar diferente. Meu irmão já seguindo para vendas e eu ali não tive muita opção, até porque estava já iniciando a carreira de advogado, iniciando a faculdade, melhor dizendo, e aí eu fui dando esse olhar para a administração, resolvi os conflitos internos entre inquilino, um proprietário, e por mais que isso pudesse parecer um pouco desgastante, eu fui aprendendo, né, criando processos para melhorar essa operação, e isso, quando eu fui ver, a carteira foi crescendo, eu fui buscando me capacitar para melhor conduzir
essa operação e hoje, assim, a gente tem a maior carteira de imóveis da Baixada Santista. Em locação. Então, em locação, imóveis ativos. E você diria que a maior operação da Maneco é a locação hoje? Sim. Hoje a gente se destaca muito pela locação. A gente tem uma operação forte de vendas, mas os números em comparação aos concorrentes, em comparação aos números que fazem aqui na região, nós nos destacamos pela operação de locação. Como você analisa ou como você enxerga hoje o mercado de locação no Brasil e na Baixada Santista? Olha, eu vou te falar que eu não venho acompanhando muito a nível tão abrangente, né? É muito regionalizado essa questão da locação, inclusive processos. A lei é federal, a lei é uma só que rege as locações, mas a gente percebe ainda muitas praxes regionais. Então, assim, em Santos, sem dúvida, se a gente for pegar matérias recentes, os aluguéis têm subido absurdamente. Lógico, Santos é a capital da Baixada Santista, ainda é a queridinha, então existe uma infraestrutura, uma urbanização excelente na nossa cidade. Lógico, tem alguns pontos que a gente pode questionar, mas é inegável que é uma cidade que tem uma infraestrutura por ser interior de São Paulo. Então, assim, há muitas pessoas querendo morar aqui, que não tem condições necessariamente. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande, essa é a verdade. E são poucas ofertas. Então, a lei da oferta e da procura faz com que, por muita demanda, pouca oferta, os aluguéis acabam explodindo um pouquinho. Mas isso aconteceu especificamente pós-pandemia, né? Teve Bastante. Uma ascensão surreal. Sim. O que acontece? A pandemia, ela acabou acelerando a digitalização em quase todos os níveis de segmento, né? Até o próprio governo aproveitou para digitalizar vários serviços, e isso fez com que muitas pessoas parassem para pensar, poxa, eu posso ser um nômade, eu posso morar onde eu quiser, eu abro meu notebook, resolvo tudo. Então, por que eu vou ficar aqui nessa selva de pedra, né? Falando um pouquinho de São Paulo. Muita gente desceu para morar Descia aqui todo final de semana ou em feriados prolongados, por que não ir definitivamente para Santos? E num primeiro momento as pessoas falam, poxa, vamos alugar um imóvel, vamos ver se a gente se adapta. E teve uma explosão muito grande, não só de locações, como também de compra, né? Compra de imóveis. Inclusive, eu lembro que na época da pandemia foi muito bom para o mercado imobiliário de um modo geral. Foi e você acha que, olhando esse panorama hoje, a locação está à frente da compra e venda aqui na nossa região? Olha, eu não tenho os dados, né? É uma percepção apenas. Existe, sim, uma procura muito grande para a locação. Mas também existe uma demanda. Agora, eu não saberia te dizer, assim, em níveis de informação, de dados, né? A procura. Mas a percepção de acordo com o que você vivencia na Maneco. Sim, locação, sem dúvida. Até por conta dos juros que estão bem altos, né, para financiamento. Sim. E está difícil a pessoa conseguir fazer o financiamento. Não, sem dúvida. Se eu for verificar a demanda que eu tenho na imobiliária, sem dúvida, ela é muito maior para locação do que para venda. E com a mudança da reforma tributária, na sua percepção, né, enquanto operador do mercado imobiliário, você acha que ainda vale a pena gerar renda através de aluguel? Sim, a reforma tributária, que inclusive tem muita discussão ainda para rolar, né? Toda vez que sai uma legislação nova, inclusive já tem ações de inconstitucionalidade sendo ajuizadas, toda alteração ou nova legislação, ela sofre muita discussão. Mas é importante entender que nem todo aluguel, nem todo proprietário vai sofrer a majoração além daquilo que já paga para o imposto de renda. Então, existem algumas regras que só pessoas que recebem de R$20 mil para cima mensal que vão precisar se preocupar com os novos impostos, o IBS e o CBS. 20 mil de aluguel? 20 mil mensal de aluguel, é isso, limitado a 240 mil. Então, 240 mil no ano, 20 mil de aluguel por mês. Então, essas pessoas vão naturalmente ficar um pouco mais preocupadas, vão ter que procurar trabalhar um pouquinho essa parte tributária, ver como elas conseguem impactar de forma a amenizar, né, esses custos. Agora, eu acredito que ainda assim o patrimônio, todo mundo fica, se você for ver a história dos grandes milionários, bilionários, todos ficam muito mais ricos depois que passam a trabalhar com imóveis. Isso até Jeff Bezos, não é só a Amazon que deixou ele bilionário.
É o que ele tem de investido em patrimônio imobiliário. Trump, exato, né? Vários, inclusive. Então, o mercado imobiliário, ele é uma fonte, é uma proteção, eu diria. É como se fosse um hedge. Você tem ali o seu patrimônio que muitas vezes alugado pode não te render aquilo que renderia de repente uma renda fixa. Porém, é importante considerar a inflação. Por quê? A corrosão que o dinheiro líquido sofre não é a mesma que o patrimônio sofre. Então, é tudo uma análise e perfil também de investidor. Nem todo mundo tem essa facilidade de fazer investimentos em bolsa de valores ou então simplesmente botar numa LCI e a LCA ficar ali acompanhando. Às vezes as pessoas elas investem em patrimônio exatamente por essa proteção e ter esse rendimento. Pessoalmente e particularmente, eu acho que o investimento mais raiz que existe é o tijolo. Eu sou super adepta a ele, eu prefiro ficar tranquila e dormir, saber que está ali. E você pode não ganhar o que seria ganho num rendimento, mas o seu patrimônio está sempre crescendo em valor, né, de mercado. Pergunta para aquele tiozinho que comprou, né, um apartamento há 15, 20 anos. Hoje, por mais que ele não tenha realizado essa venda, é absurdo a diferença. É absurda a diferença. Então, foi um baita do investimento e continua sendo. É que, lógico, as pessoas acabam ficando muito seduzidas por outros tipos de investimento. E cada um vai proteger o seu peixe, né? Vai vender, não, esse dinheiro rentabilizando aqui a tanto por cento, vai te render um aluguel sem o estresse de ter que lidar com o inquilino ou pagar uma administradora, aplicações que, inclusive, não vão incidir em imposto de renda. Então, tudo isso é muito tentador. Mas, na prática, eu ainda sinto que o brasileiro ele é muito conservador nesse aspecto. Ele dificilmente vai vender o imóvel, vai pegar aquele produto e jogar numa aplicação, ainda que diversificada. Acho difícil. Existe uma diferença clara entre locação de imóvel residencial e comercial? Sim. A legislação é a mesma, mas existe, por exemplo, numa locação comercial, existe o fundo de comércio, existem outras questões a serem protegidas. Por exemplo, vamos falar de prazo contratual. A legislação para o imóvel residencial, ela necessariamente, não é que ela obriga, ela praticamente te fala, olha, se você alugar respeitando o mínimo de 30 meses, 2 anos e meio, você tem alguns benefícios aqui na hora que vencer o contrato, para fins de retomada. Já no contrato comercial, não existe essa limitação. Isso vai muito das partes. Eu quero contratar aqui para ficar 4 anos no imóvel, não tem problema. Eu quero alugar durante 12 meses, não tem problema. A única questão aqui que existe ainda, eu acho que é um ponto que a legislação precisa evoluir, é a respeito da renovatória. É muito comum, não sei se você já se deparou com isso, a pessoa fala, não quero alugar por 5 anos. Por quê? Porque isso daria o direito, né, preenchido alguns requisitos que constam da lei, da pessoa entrar com uma ação renovatória, ou seja, obrigar pelo mesmo prazo, o proprietário alugar o imóvel novamente, desde que ajustado ali os valores, tudo bonitinho. Então, basicamente, tem outras diferenças, mas são mais sutis. Essas é o que eu acredito que são mais, assim, que deixa bem diferente. Chama mais atenção. Chama mais atenção. Para quem está ouvindo ou vendo a gente e tem um imóvel comercial para alocar. Vamos esclarecer a renovatória, porque é um tema super interessante, porque tem muita controvérsia, né, quanto a isso. Ela pode ser solicitada apenas uma vez ou indefinidas vezes? Olha, isso tem uma discussão séria a respeito disso, tá? Por quê? De um lado, você limitaria o direito de propriedade do proprietário, né? No sentido de, poxa, eu quero dispor do imóvel, não quero mais alugar, não quero ficar refém eternamente do inquilino. Já houve decisões em que, se a pessoa respeitar o prazo, né, de 6 meses antes de vencer o contrato e tendo os requisitos preenchidos, ele pode sucessivamente fazer as renovações. Isso é uma brecha legal. Agora, o judiciário, naturalmente, tem buscado equilibrar essa situação, até para que você não fique refém eternamente, como eu disse, do inquilino. Então, assim, no direito, não dá para eu te falar de forma peremptória, você vai encontrar decisões de um lado, protegendo o fundo de comércio, porque a pessoa cria ali um direito que a gente chama assim de abstrato, né? Você tem uma clientela, você tem uma freguesia, você tem um fundo que passa a valer milhões.
naquela região. Até por isso a venda do ponto, né? Da venda do ponto, exatamente. E aí, às vezes, o proprietário querer ali encerrar abruptamente, que em tese seria um direito dele, depois de 2 ou 3 renovações, existe muita coisa em jogo. Então, certamente, tudo isso acaba sendo levado para o judiciário. E como tudo no direito, depende. Depende, né? depende. É a melhor resposta quando você tem alguma dúvida. O que vai acontecer? Depende. A gente tem tantas brechas na lei, né? Eu gostaria que tivéssemos menos dependes, né? também. Que algumas coisas fossem um pouquinho mais previsíveis, né? Mas, infelizmente, Não, sempre né? Brasil. estamos nos surpreendendo. Falando em lei, em contrato, o que não pode faltar num bom contrato de locação? Olha, interessante, viu? Existem cláusulas muito específicas que vão além daquelas de praxe, que sem dúvida turbinam o contrato, né? Inclusive, eu tenho até um e-book que quem se interessar, eu vou falar de algumas aqui, mas sem dúvida deixa qualquer contrato muito... facilita ele de várias maneiras. Onde está esse e-book? Bom, esse e-book aí a pessoa tem que me chamar no direct, eu ainda não... Então tá, a gente vai colocar aqui Isso. o arroba do Felipe. Se você quiser saber mais sobre as artimanhas da locação, chama ele que ele vai te disponibilizar de alguma forma esse e-book. Por exemplo, tem uma cláusula que eu gosto muito como advogado. Nós sabemos que é muito comum numa locação. Vamos imaginar, vou trazer um caso concreto aqui. Você tem filhas que em algum momento vão estudar. E pode ser que estude numa faculdade fora aqui da cidade de Santos. Ela não vai ter, provavelmente, renda suficiente para ser aprovada numa locação. Então, quem vai comparecer no contrato? Eu. Você. E aí, o que acontece? Mas quem mora lá é ela. E, muitas vezes, o proprietário não vai ter esse controle do teu domicílio. E vamos imaginar uma situação de citação. Então, é muito comum, nesse momento, o oficial de justiça ter uma dificuldade de citar a pessoa que, de fato, é legítima contratante ali, na condição de inquilino. Então, uma cláusula que é muito legal é você colocar como procurador, podendo receber citações, notificações, também um morador. O morador, eventuais parentes, os pais, se não forem, nesse caso, a contratante. Isso facilita bastante, isso é plenamente aceito. E cláusula de eleição de foro, considerando, por exemplo, uma comarca em que é mais veloz as ações. É muito comum, às vezes, a pessoa colocar sempre do local do imóvel. Você pode selecionar. Ó, por exemplo, aqui na Baixada Santista, Santos, para mim, tem a justiça estadual mais morosa. Mais rápida. Mais rápida? Mais rápida. Em comparação à Praia Grande, então, com certeza. Isso, os advogados que estão em Praia Grande sofrem bastante, né? Eu tenho algumas poucas ações em Praia Grande, assim, é terrível. As coisas não andam. Em Santos é muito mais rápido em comparação a São Vicente, por exemplo, Guarujá, Cubatão. Então, você pode eleger uma cláusula de foro, isso está na legislação, algo muito simples, isso está na própria legislação, de modo a facilitar a retomada, a celeridade dos atos processuais. Então, isso é muito interessante. E tem várias outras, né, também, em termos de rentabilidade, questões envolvendo contas de consumo, que isso é um problema hoje. A pessoa entra no imóvel e acredita que necessariamente você precisa deixar serviço ativo de água e de luz. Isso juridicamente não existe. Quando você aluga o seu imóvel, a lei te obriga a entregar ele em condições de habitabilidade, com condições do serviço de água, luz ou gás serem ativados. É diferente. Normalmente a gente dá um prazo de 30 dias para que a pessoa faça isso, né? Então, é uma prática que você assume o risco. Porque se você der esse direito dela ir lá e fazer a transferência, ela já vai estar fazendo uso dos serviços ativos em nome de alguém. Se é no nome do proprietário do antigo inquilino, aí não sei. Então, via de regra, por ser um contrato de consumo, que é propter persona, né? Então é algo que você tem que ir lá contratar, esse inquilino ele deve fazer o pedido ou a transferência antes mesmo de receber a chave. Esse seria o mais correto. A gente sabe que na prática aí vai depender de processo, região, porque tem lugares que eu já ouvi falar que demora mais de 30 dias para fazer uma religação. Então imagine o inquilino fazer a mudança e vai pedir a ativação dos serviços. Começar a pagar o aluguel sem usar o serviço. Sem usar. Então, assim, em tese, juridicamente, você pode cobrar esses aluguéis, porque a posse do imóvel foi transferida. A contratação ou demora desse serviço, isso é um problema do contratante, do consumidor com a concessionária. Então, assim, existem cláusulas para ajustar essa questão também, trabalhando, às vezes, a condição de algum tipo de abono nos aluguéis,
ou então deixando claro que esse problema vai ser assumido pelo inquilino, não é obrigação do proprietário fazer algum abatimento nos aluguéis. Então, assim, tem várias cláusulas, além daquelas de praxe, que a gente consegue dar uma turbinada e ajudar a resolver muitos problemas. Uma, para finalizar sobre o assunto, que eu gosto muito, e a lei dá essa brecha, é você dispor sobre eventuais prazos para reclamação de alguns itens. Existe muito essa questão, poxa, eu acabei de entrar no imóvel, isso é estrutural? Isso é manutenção, mas esse item, a vida útil terminou logo no meu primeira semana de uso. Acontece. Uma válvula hidra está lá gritando há 10 anos, uma hora eu vou falhar, uma hora eu vou morrer. Aí você aluga, esse inquilino vai lá, deu problema. Você vai falar que foi o inquilino que quebrou? Uma semana? Provavelmente a vida útil daquele utensílio estourou na mão do inquilino. Então, a gente costuma colocar uma cláusula que coloca vários prazos, como se fossem prazos decadenciais, para reclamação. Por exemplo, até de pragas urbanas. A pessoa fala, entrei no imóvel, vou ter que dedetizar, está aparecendo cupim. Então, tem prazo para fazer reclamação de focos de cupim, prazo para reclamar sobre problemas hidráulicos, prazo para reclamar sobre problemas elétricos. Isso ajuda demais, inclusive para quem faz gestão de administração, o time de manutenção. Que ali você consegue já falar, olha, você tinha um prazo X contratualmente ajustado para fazer essa reclamação e você não fez. Portanto, perdeu. Agora é manutenção, se vira. Basicamente isso. Então, eu não conhecia. Olha, eu sou advogada, eu trabalho com alguns contratos para minha pessoa mesmo, mas eu não conhecia essa cláusula, que é muito útil mesmo, e a cláusula do procurador, de poder citar o procurador, Sim, que também facilita bastante. É muito funcional, né? Sim, todos os contratos a gente coloca tudo. Inclusive tem uma cláusula que menciona na ficha cadastral do inquilino quem vai morar. A gente coloca o nome completo da pessoa e o documento e coloca lá. Se tiver locatários solidários, que é muito comum, às vezes mais de uma pessoa alugar, que eles se outorgam reciprocamente esses poderes. Então, eu posso receber citação em nome do outro. Então, não preciso ficar citando todo mundo. Juntou 3 pessoas para compor renda. Um mora no imóvel, o outro mora em outra residência, o outro em outra residência. Poxa, olha o custo que eu vou ter com diligência de oficial de justiça, o trabalho que esse oficial eventualmente possa ter de não localização dessas pessoas. Então, eu citei uma, já está todo mundo citado. E isso é totalmente válido juridicamente. Não, e é muito bom esse papo aqui, para você que está vendo ou ouvindo, que isso ratifica o quão importante é você fazer uma locação com uma assessoria especializada, seja de uma imobiliária que te dê essa assessoria jurídica, né, ou de um advogado, porque quem é leigo não sabe, eu sou advogada e não sabia de 2 cláusulas, porque não é o meu dia a dia, né? Então, é muito importante que você faça isso com responsabilidade, com a ajuda de quem está lá todo dia, sabendo dos perrengues, né, sabendo o que pode, o que não pode, e como se livrar deles. Com certeza. E tem várias outras, tá? Tem várias outras bem interessantes. Que estão no seu e-book. Que está no e-book. O e-book dele, que eu já vou pedir aqui, hein? Quero o meu. Por favor, que eu estou precisando dele. Ainda falando de perrengues de lei, de legislação, Airbnb. Sim. Que aqui na nossa região é super difundido, é super utilizado, até por conta do turismo rápido que a gente tem aqui na região. Como é essa regulamentação? O que você indica para os seus clientes? Locação de longo termo, locação de Airbnb? Como funciona isso? Olha, eu acho que vai depender muito da localização, logicamente. Nem todo imóvel é tão apto para o Airbnb, mas todo imóvel é facilmente negociável por uma locação de longo prazo. Isso é fato. Então, assim, nem todos os imóveis são aptos para alocação de short stay, mas todos eles podem ser feitos através da alocação tradicional. O que acontece é que recentes decisões, até do Superior Tribunal de Justiça, colocou um pouco em xeque a questão do Airbnb, né? Existe aí uma discussão. Por quê? O Airbnb acaba, por ser uma locação ali que oferece, inclusive, outros serviços, quase que de hotelaria, ele acaba gerando no condomínio, muitas vezes, um problema com a rotina. Porque a pessoa que está ali alugando, ela está se divertindo, ela está passando um final de semana, um feriado prolongado, e isso muitas vezes, por falta de respeito mesmo, a convivência daquele local, daquele condomínio, gera problemas com os vizinhos, com os condôminos. Então, se é um prédio que ele é eminentemente residencial e tem muitos moradores, proprietários,
eles acabam esbarrando aí num problema. Então, recentemente o STJ deu uma decisão que isso pode ser discutido em convenção de modo a banir esse tipo de locação. Eu ia perguntar isso, se o condomínio pode fazer essa proibição. Pode. Então, se discute, né? É aquela coisa do direito do coletivo, do direito particular. O proprietário fala, poxa, eu sou proprietário, eu tenho o direito de usar, dispor, gozar do imóvel, da forma que eu bem entender. Então, quer dizer que eu vou sofrer uma limitação agora pelo condomínio de dispor da forma que eu quero, por exemplo, Airbnb? Sim, por hora a decisão é nesse sentido, de que é por maioria, havendo a previsão disso na convenção, não pode. Inclusive, já teve decisões mais recentes dizendo que nem precisa estar na convenção. Se tiver caracterizado lá que é um condomínio residencial, já há decisões que entendem que não pode. Por isso, tem construtoras hoje investindo em modelos já propícios ao Airbnb, né? Já vem... Que é o NR, né? Aqueles Exatamente. apartamentos não residenciais. Que um residenciais. monte de gente compra sem saber que é não residencial. Exato. Isso já aconteceu. Já é para isso mesmo, porque ali não tem essa discussão. O interesse de quem compra é investir nesse tipo de locação, short stay. Pena que os profissionais nem todos são tão comprometidos a passar a informação correta para quem compra. Eu estava num jantar de negócios quando uma pessoa muito feliz me contou que comprou um estúdio Sim. em São Paulo. Incrível, maravilhoso. Ela começou a falar as características e na hora eu já saquei que era um NR. Aí eu falei, e ela falou, não, é para o meu filho fazer faculdade lá, tal. Eu falei, mas ele vai morar? Sim, é para ele morar. Eu falei, não, ele não pode morar. Nossa, ela quase chorou. Ela foi pedir para o marido, ela estava em casa, ela pediu para o marido pegar o contrato. E aí eu mostrei para ela no contrato que estava escrito NR. E ela falou, nossa, frustrante. Muito frustrante, porque ela não foi orientada, venderam e ok. E aí, o que ela vai fazer com o apartamento? O filho não pode morar. Uma pessoa saiu feliz, o corretor, que recebeu a comissão, e agora isso é um problema dela. É um problema dela, mas não é um problema da Maneco, porque aí a gente vai entrar no assunto de gestão Sim. de equipe. Como você faz para gerir e formar um time responsável, um time comprometido, que leva a Maneco há 48 anos tão bem no nosso mercado? Olha, não é fácil. Eu costumo dizer que ser corretor de imóveis não é uma carreira que, por exemplo, sua filha vai chegar e vai falar, ai mãe, quando eu crescer, eu quero ser corretor de imóveis. Isso não acontece. Geralmente são pessoas que acabam se arriscando nesse mercado a convite de alguém, por estar desempregado, então existe uma motivação maior, poxa, enquanto eu não me emprego, eu vou me arriscar nisso aqui, e a barreira de entrada praticamente inexistente. Tirar o Cresce é algo extremamente fácil, ridicularmente fácil, gostaria que fosse mais difícil, até para uma reserva, né, de mercado e qualificação melhor desses profissionais. Então, assim, já é difícil você lidar com essas pessoas, porque às vezes falta ambição, a pessoa está ali para fazer um bico, então não é fácil fazer a gestão desse profissional. O que nós costumamos valorizar lá na imobiliária? A gente faz um alinhamento praticamente no recrutamento, quase que uma antivenda. A gente mostra o como é difícil ser corretor. Até você fala, poxa, mas é contra-intuitivo, você está precisando crescer o time, as pessoas se colocam à disposição, se interessam em trabalhar com você e você basicamente joga uma água fria nelas. Por quê? Porque a gente entendeu que isso é importante. Porque as pessoas precisam entender que ser corretor não é fácil. Ela tem a possibilidade de ganhos maiores do que um advogado, tem gente na minha imobiliária que ganha mais do que um médico e teve que fazer o supletivo para poder conseguir o Cresce. Com o poder da comunicação, da entrega, da resiliência, da determinação, tira um valor bem interessante, trabalhando com imóveis de ticket econômico. Então, ganha em volume. Então, são pessoas que hoje estão mudando uma geração da sua família, pessoas que realmente entenderam a necessidade de virar essa chavinha e estão ganhando dinheiro, muita entrega. Aí que tá. As pessoas muitas vezes, vou ser corretor porque eu vi um fulano de tal vendendo uma cobertura. Ele fica com essa a ilusão visão. Da internet. Ilusão. A ilusão da internet. Ou então vendo aquele corretor mostrando aquelas casas em Alphaville, aqueles condomínios horizontais, aquela porta venci na vida e tudo mais, e eles ficam encantados e acham que corretagem é isso. É você fazer um vídeo, postar na internet, aparece o cliente, faz proposta, vender o Pix na conta. Então, assim, a gente precisa mostrar que a realidade não é isso. E só ficam os fortes.
Hoje, a cultura de recrutamento e permanência ela é muito mais forte. Eu já fui um cara que, por muito tempo, né, eu tinha corretor de estimação. Eu ficava com dó de demitir o cara. Eu ficava ali... Que não produzia. Não produzia, ele vendia um, aí deixa, segura mais. Só que isso é péssimo. Isso é péssimo porque não é respeitoso com quem produz. Então, de uns anos para cá, a gente passou a ter uma cultura já criando até ali praticamente uma cláusula, né, entre o corretor e a imobiliária de desligamento automático. Então, se o cara não apresentou esse resultado, já espere que quando a gente chamar vai ser para desligar. Então, isso ficou tudo mais fácil, é o famoso combinado não sai caro. Então, assim, a gente tem uma cultura de treinamento muito forte, a gente faz essa antivenda, mas tem um onboard muito forte. A pessoa realmente é treinada. Nós ficamos ali com ela os primeiros 15 dias, cerca de 2 a 3 horas por dia, treinando, falando sobre técnicas de venda, gatilhos mentais, fundamentos da venda, como que ele pode fazer ancoragem para vender um produto, um serviço. Então, assim, a gente fala muito mesmo. A gente presenteia os nossos corretores, por exemplo, com um ensaio fotográfico, para ele já começar ali trabalhando também um pouco as redes sociais, porque é incrível como um ensaio fotográfico às vezes devolve a dignidade de algumas pessoas lá. Você fala, nossa, não sabia que eu era tão bonito, que eu era tão bonita. Porque se preparou para um ensaio fotográfico e com os cliques certos a pessoa ali falou, nossa, que legal, hoje eu estou até com mais vontade de mostrar. Imagem é tudo. Então, assim, é jogar limpo. Tá? Time comercial, hoje você perguntou como que você faz para motivar? É ser transparente, verdadeiro com as pessoas. Quem não apresenta resultado, não fica. E o que a gente faz é dar o máximo para que aquela pessoa prospere. Então ela tem as mesmas ferramentas, o mesmo ambiente. Se tem gente prosperando, certamente o problema é com ela. A nossa parte a gente está fazendo. Nossa, tem tanta coisa, gente, para eu perguntar e a gente já está indo para o fim, mas calma que eu vou focar aqui para a gente continuar nas questões. Vamos falar de rede social? Sim. Como é que você usa a rede social a seu favor? Para atrair clientes potenciais, para atrair captações, porque também vocês vivem de captação, sem captação imobiliária não anda. Como vocês usam a rede para isso? Olha, como você mesmo disse, né, rede social, a gente procura se socializar. Tanto a minha rede privada, eu diria a minha rede particular e a da imobiliária, se você entrar e você acessar a imobiliária Maneco Imóveis, você vai ver pessoas o tempo todo. Você não vai encontrar um catálogo de imóveis. O nosso Instagram não é o lugar certo, não é um portal imobiliário, né? É uma mídia de intenção que você vai lá, quero procurar, até porque não existe filtro, né, para você procurar imóveis. Vai ter também, tá, um pouquinho de imóveis. Porém, você vai ver o quê? Conteúdos educativos, bastidores. A gente gosta de mostrar a nossa energia. E as pessoas, tanto corretores que nos procuram para trabalhar, eles já nos procuram praticamente comprando isso que eles enxergam. A energia, o entusiasmo. Então, é muito engraçado, porque nas nossas redes sociais, a nossa estratégia não é só falar de imóveis ao tempo todo. É fazer a venda e chegar no cliente através dessa energia, dos bastidores, mostrar como que é o dia a dia, inclusive a parte feia, a parte do perrengue, quando o corretor está lá esperando o cliente não aparece. Então, essa verdade, essa forma de conteúdo sem filtro, né? Porque o Instagram começou com muito filtro, né? Era o filtro do filtro do filtro. Tá tudo muito bonito para chamar atenção. E a gente quer vender verdade. Verdade é simplicidade. Verdade orgânica. Então a gente não tem vergonha de postar alguma coisa, alguma situação que está acontecendo no dia a dia, um treinamento que a gente está dando. Então a forma de atrair, e a gente percebe que isso é muito válido pelas redes sociais, a estratégia é mostrar a nossa essência, quem nós somos. Porque as pessoas querem um rosto atrás dos processos. Não é só aquele post gelado falando dos nossos benefícios, ou imóvel atrás de imóvel, transformando o grid do Instagram num catálogo de vendas, por exemplo. Não, e ainda sobre gestão, o Felipe, em uma conversa nossa anterior ao ANBcast, me contou que ele tem um programa de locação em que ele garante a locação cumprindo alguns critérios. E isso é um super diferencial. Conta pra gente. Tem chamado a atenção, até porque está bem forte na mídia aqui na cidade, na mídia out of home, em alguns outdoors. O que acontece? Nós temos um controle muito, muito claro da nossa operação.
A locação, a gente acredita, pela demanda, que preencher alguns critérios, esse imóvel não faz sentido ele estar parado. Então, se você, proprietário de imóveis, Santo São Vicente, está com o imóvel parado, tem alguma coisa errada. E não necessariamente é o preço. Tá? Então, a gente faz esse diagnóstico. Então, direto ao ponto. Como que nós garantimos o aluguel, a locação em até 30 dias? O imóvel precisa ser no valor de até R$ 3.500, ser precificado por um dos nossos corretores e nós termos a exclusividade. Porque aí a gente naturalmente vai ter um incentivo muito maior de se valer de todas as nossas ferramentas para aumentar o alcance e a alocação rápida desse imóvel. Com a segurança, inclusive com a garantia dos aluguéis. Então, é simples. Se nós não alugarmos em 30 dias, nós pagamos um aluguel para a pessoa como algo punitivo, para provar, né? Tem que ter. Então, se não alugamos seu imóvel, vocês bateram no peito falando que alugava em 30 dias, eu segui aqui, deixei com exclusividade, o meu aluguel é até R$ 3.500 e foi precificado pelo consultor de vocês e não alugou, dá aqui o meu dinheiro. Graças a Deus, até hoje não precisei fazer um Pix. Nossa, há quanto tempo tem esse programa de Já tem uns 5 meses. 5, 6 meses. Já tá se colocar na balança 5 meses sem fazer um Pix para pagar um aluguel que não deu certo, tá bom, né? Tá bom, né? Vamos ver nos próximos 6 meses. Continuar, né? Você falou sobre garantia de aluguel. Como Sim. funciona isso? E o que é melhor para quem está alocando? Fiador Sim. ou seguro-fiança? Olha, eu sou um cara que lá em março de 2021 eu tomei uma decisão na empresa e no começo eu fui muito criticado, né? O meu time ficou meio assim, falou, agora que a gente não vai alugar mais nada. Quando começaram a nascer essas garantias onerosas, é até um produto mais diferente do que o próprio seguro-fiança, que são as garantias que são adstritas à SUSEP e tudo mais, que eram garantias muito fáceis, né, de trabalhar. É um algoritmo que analisa o seu CPF, verifica o teu histórico de consumo, os teus hábitos de consumo e ele avalia ali se você tem um score bom, é uma pessoa adequada para alugar aquele imóvel em determinado valor. Ponto. Eu comecei a trabalhar só com esse tipo de garantia. Eu tirei da minha carteira calção, fiador, essas garantias tradicionais. Porque para mim estava muito claro, eu não estava mais comprando aquilo que eu fazia se a garantia continuasse sendo essa. Então você, proprietário, aluga teu imóvel com a calção, tem aquela sensação de liquidez imediata, 3 meses de aluguel. Só que seu inquilino atrasa o primeiro, atrasa o segundo, você fica ali tentando negociar, até você ajuizar um processo para tirar esse cidadão de lá, esse calção já foi drenado e você vai amargar prejuízos muito grandes, não só dos aluguéis, mas eventuais contas de consumo e a situação que foi entregue a esse imóvel. Então, a gente passou a trabalhar só com essas garantias onerosas, o que, inclusive, nos permite dar o aluguel, né, garantir o aluguel, o repasse do aluguel. Então, a pessoa não fica esperando pelo prazo do sinistro. Nós temos fluxo de caixa de modo a pagar em 48 horas do vencimento do contrato e se o inquilino não faz o pagamento, nós vamos correr atrás da seguradora. Então, isso é uma bucha minha. Eu vou atrás da multa, dos consectários da mora, não tem problema. Mas o proprietário tem previsibilidade. Então, assim, eu costumo dizer que alugou um imóvel durante a vigência do contrato é praticamente uma aposentadoria. Você vai receber os seus aluguéis. Ai, que incrível. Eu tenho muito mais coisa para perguntar, mas não tenho mais tempo. Mas para terminar... falo muito. Não, porque o assunto... Não, você fala muito e fala bem, mas o assunto é muito, né, de utilidade pública. Que as perguntas são boas, é inevitável, eu acabo discorrendo bastante. Não, mas tem que falar mesmo. A gente vai ter um segundo episódio também. A gente tá aqui só com os primeiros episódios, né, Ismael? Marcando sempre o segundo, porque os assuntos são muito bons. Eu vou fazer 4 perguntinhas, tá. E aí você pode me responder com maior objetividade, com rapidez. E aí a gente vai encaminhar para o final deste primeiro episódio. Ótimo, parte 1. Mas até agora está sendo muito bom. Vamos lá. Por que tanta gente quebra no mercado imobiliário de locação? De locação? Falta de financeiro, né? Não tem um planejamento. Então, a maturidade de uma carteira exige rendimentos. Geralmente a pessoa faz essa cobertura com vendas. Então a pessoa que vai começar uma operação de locação, até ela se tornar madura, ela precisa ter uma reserva financeira. Ela precisa separar um valor bem interessante para dar start. Não tem segredo. Imobiliária é renda passiva ou exige gestão ativa? Os dois, né? Se você tiver uma gestão ativa, e eu vou dizer, tá?
tem que ser dono de imobiliária, precisa ser hipervigilante, quase um psicopata. Eu costumo dizer que eu sou assim e as pessoas lá me conhecem. Sabem que se eu não estou na empresa, eu estou na empresa. Porque eu estou olhando as câmeras, eu estou acompanhando. Na minha casa eu tenho um computador, eu tenho todas as informações. No meu carro eu consigo ver tudo que está acontecendo no escritório e com som. Então é isso mesmo, eu sou meio psicopata. Eu acho que o empresário no ramo imobiliário precisa ser. É hipervigilância, senão, meu amigo, você acaba perdendo o teu time. Você precisa estar sabendo tudo que está acontecendo, quase que um Big Brother na tua empresa. Ter 200 imóveis na carteira é sucesso ou problema? Olha, eu costumo dizer que quando você passa de 100 imóveis é uma faixa bem importante. Então, 200 já começa ali a prosperidade. Já consegue, além das taxas convencionais, que eu também tenho uma mentoria que eu falo sobre upsells, que são outras possibilidades de ganho, além das taxas convencionais, do primeiro mês de aluguel e taxas de 10, a taxa de manutenção, a pessoa já consegue ter uma rentabilidade considerável. O que ninguém te conta sobre viver de aluguel? Que ninguém me conta sobre viver de aluguel? Cara, acho que já escutei de tudo. São muitos anos, já escutei cada absurdo. Então conta o maior absurdo. O maior absurdo? Nossa, assim, de bate pronto. Ai, caramba. Tem tanta coisa que eu fico com dificuldade de falar. Já teve situações em que o proprietário ele fez a locação do imóvel, um senhor de idade, e ele acabou se apaixonando pela inquilina, que ele passou ali a ser muito condescendente com os atrasos, depois passou a dar bonificações cada vez mais generosas, de modo que os filhos vieram conversar conosco achando que nós estávamos fazendo alguma coisa errada, porque isso não era crível. Então, assim, foi algo inusitado que aconteceu. Acho que o senhorzinho, tadinho, estava viúvo há muito tempo. Carente, era uma casa de frente e a inquilina morava nos fundos, então ele via ela com frequência e ela soube tirar proveito. Porque ali né? não tinha nenhum amor. Olha, ali era só interesse. E nasce uma nova ideia de negócio. Quem sabe um Tinder imobiliário? O Tinder imobiliário, sensacional. Né? Bom, eu quero agradecer, mas antes de agradecer o Felipe, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que são essenciais para a gente fazer aqui cada episódio desse com carinho do ANBcast, que é a Bora de Flipping, tá aqui, o @ para você seguir também. Maneco Imóveis, que hoje é aqui esse papo incrível. O Grupo Cris. Então, também tem aqui o Insta do Grupo Cris e Emiliano de Almeida, Advogados Associados, que está com a gente em todos os episódios do ANBcast. E agora, muito obrigada, Felipe. Foi um papo sensacional. A minha fichinha aqui de perguntas, eu não consegui nem bater metade. Vamos para a parte 2, com certeza. Foi maravilhoso esse bate-papo. Gostei muito. Foi muito bom. Quer deixar uma mensagem? Quem tiver imóvel para alugar, procurar Maneco. É isso aí. A onda laranja não para de crescer. Você, corretor, que quer mudar de vida, nos procure. Com certeza, a gente realmente se interessa genuinamente pelo teu crescimento e ganhos. Se você está com a gente e não está ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Agora me responde só uma última pergunta, juro. Por que é aquela propaganda Eu Sou a Patroa? Eu sou a patroa. Bom, é engraçado. Não sei se a gente tem um tempinho. Pode falar. Já teve gente que falou para mim, nossa, eu sou a patroa, eu não entendi o que se tratava. Eu pensei que era empresa de facilities. Já teve gente que falou que achava que era até alguma propaganda contra a violência doméstica. Teve de tudo. Mas é uma piada meio interna, né? Porque no mercado imobiliário a gente sabe que vocês, mulheres, dominam. Sempre dão a última opinião. Então, no final das contas, seja para uma intenção verdadeira ou seja para driblar o corretor, o homem sempre fala, eu vou falar com a patroa. Então, a patroa tá lá e ela que decide e ela escolhe a melhor, escolhe a Maneco Imóveis. Com certeza, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado aqui e dizer que não é só no mercado imobiliário que a mulher dá a palavra final, tá? Em tudo. Enfim, como a mulher sempre termina tudo e dá o ok, obrigada mais uma vez. Obrigada a você que tá aí do outro lado da telinha, ou me ouvindo a gente com esse papo gostoso em qualquer lugar. Até o próximo episódio do nosso ANBcast. ANBcast, o seu podcast de negócios e conexões.